Bom, a música sempre teve na minha vida desde que eu sou pequenininho, mas por causa da minha mãe. Eu comecei a assistir com ela os festivais da canção e já ficava fascinado com aquilo, com aquela coisa de música. E por conta disso eu comecei a ouvir e comecei a querer tocar violão. Então, acho que com 7 anos, com essa idade, eu pedi um violão para tocar. O professor era muito ruim, muito, muito ruim. Então eu não aprendi nada com aquele professor e eu comecei a compor alguma coisa, porque aí eu pelo menos conseguia tocar o que eu compunha. E essa foi uma tônica, assim, eu nunca... Quer dizer, até fui um baixista bom, mas minha preocupação nunca foi ser um bom músico, foi ser um compositor. A partir daí, esse meu interesse por música cresceu muito. E eu passei boa parte da minha adolescência trancado no quarto, tocando violão e lendo poesia. Era assim, as duas coisas que eu adorava. Claro que eu tinha um grupo de amigos, a gente tocava, mas era uma banda totalmente de escola. A gente participava de sarau de escola e ponto, né? A gente só fez um show na vida, show que não foi em sarau, que a gente alugou o Teatro Ipanema, vendeu ingressos para os alunos, né, nossos colegas, lotamos o Teatro Ipanema, no final deu até para comer uma pizza com o dinheiro que sobrou. E foi o único show que a gente fez na vida. Quem fez o cartaz dessa banda foi a Paula Toller, que ainda não era cantora, e escrito nos cartazes, a banda se chamava Crisma, que era uma brincadeira com Santo Inácio, que eu fui um aluno de Santo Inácio, e minha mãe é muito religiosa, e Crisma foi o que eu não fiz. Todo mundo da minha série fez, eu não fiz. E ela ficou revoltada com isso, e a gente botou o nome de Crisma por causa disso, assim, porque foi a única coisa que eu não fiz. E foi a partir dali que eu abandonei a religião. E aí, assim, tinha Crisma com as pessoas que iam tocar, e embaixo tocando seus grandes sucessos, e Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. Foi a primeira vez que apareceu esse nome, foi nesse cartazinho desenhado pela Paula, que era aluna de comunicação visual. Quando a gente fez o vestibular, passou para a universidade, vários dos integrantes resolveram que não iam ser músicos, que iam seguir carreiras sérias. A partir dali, música era só um hobby. E eu quis continuar, eu e o baterista. O baterista Beni Borja, que foi o que gravou o primeiro compacto até do Kid de Abelha, depois ele deixou. E a gente teve que substituir pessoas. O guitarrista, que era o melhor músico de todos, era o guitarrista. Abandonou, foi um trauma, né? Como é que a gente vai substituir o único músico legal? Eu estava começando a tocar baixo legal, assim, mas como músico ele ainda era o melhor de nós, era o Pedro Fará. E ele resolveu que ia ser economista. Aí o outro guitarrista resolveu que ia ser engenheiro. E a gente ficou sem ninguém. E eu e o Beni fomos para a PUC e começamos a procurar pessoas para substituir as defecções da banda, né? E aí uma coisa que eu percebi é que... e o cantor também virou economista. É que, como eu estava aprendendo ainda a tocar baixo, eu não conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo. Então eu tinha que ter um cantor. E a Paula era minha colega de francês e ela adorava cantar. Nunca vi ela cantando por si só. Ela, às vezes no carro, não sei o que, tocava música no rádio, ela começava a cantar imitando a Barra Malha, imitando o Gal e não sei o que. Eu falei, você canta, né? Não sei o quê. E aí a gente começou meio a namorar, eu chamei ela para o ensaio da banda, ver o que ela achava. Aí ela escreveu uma letra para gente, uma música que se perdeu, nunca foi utilizada. Eu acho que não tem nenhum registro disso. Mas a gente acabou não gravando essa música. A música não era boa também, mas ficou uma coisa... Falou, ela gosta de música, sabe escrever letra, não sei o que, e a gente acabou incorporando. E depois a gente ficou numa pesquisa para buscar outras pessoas. A gente conheceu o Jorge Israel, que fazia engenharia na PUC, mas estava interessado mesmo em ser músico. E a gente resolveu que essas pessoas já estavam. Depois passamos um longo tempo buscando guitarrista, a gente trocou de guitarrista, fez 1000... experiências. A gente deu sorte em vários níveis, eu estou esquecendo. Primeiro a gente fez umas demos, fitas demo, porque tinha um parente meu que trabalhava com publicidade, que tinha horas num estúdio de gravação.
Mas sobrava hora no estúdio. Ele falou assim, eu não quer usar as horas que estão sobrando? E aí a gente foi lá gravar a demo do Kid Abelha. Que a gente gravou uma música, as duas músicas que entraram no primeiro disco da gente, que não era da gente, chamava Rock Voador. Era uma coletânea de 6 artistas que a Warner lançou, que eles apelidaram de pau de sebo. Ou seja, quem chegar lá em cima, quem se agarrar, fica, os outros dançam. A gente botou essas 2 faixas. Uma era Vida de Cão é Chato pra Cachorro e a outra era Distração. O que pode ser tranquilo é sempre uma confusão. Horas fora nesse raciocínio, tudo é distração. E aí o Lulu Santos ouviu e falou, não, cara, essas músicas são muito mal gravadas. E ele fez uma campanha dentro da Warner para que a gente gravasse direito uma canção para ser lançado, mesmo como single. O que não era a ideia inicial da Warner, que era lançar uma daquelas músicas daquele disco ali. Mas aí ele convenceu o Liminha, que era quem produzia ele, e o Liminha convenceu o André Midani, não sei o quê, e aí ele produziu o nosso primeiro compacto, que tinha Pintura Íntima de um lado, Fazer Amor de Madrugada, e Por Que Não Eu do outro. E aí, assim, a primeira música, que foi Pintura Íntima, estourou e a gente vendeu 120 mil cópias, né? Que na época era disco de ouro. Então foi assim... Nem esperava, a gente não tinha nem um repertório para gravar um disco inteiro. A gente teve que começar a compor mais isso aqui para poder gravar um disco, que foi só no ano seguinte. Naquele momento, as gravadoras estavam atrás de bandas porque existia uma estrutura montada para isso, né? Que era o Circo Voador, a Rádio Fluminense, uma demanda reprimida também. A gente vinha de uma ditadura em que as músicas eram muito engajadas por conta disso, muito indiretas, né, por causa da censura. A gente mesmo teve música censurada. Então tinha uma demanda reprimida de música que não falasse mais desse assunto, né? Que fosse voltada para o dia a dia da garotada. Não tinha música no Brasil que falasse sobre a juventude das grandes cidades, né? A juventude urbana. Então quando a gente apareceu, a gente teve que inventar até uma língua, né? Uma linguagem, porque as músicas eram muito mais elaboradas, as mensagens eram muito mais indiretas, né? E a gente teve que inventar uma coisa mais jovem, mais direta, mais... Beijo sua boca, te falo bobagem. Fixação, seus olhos no retrato. Fixação, minha assombração. Fixação. O Renato Russo é que fala que a gente criou contra tudo que existia, porque o que existia aí não era pra gente, a gente criou a trilha sonora de uma geração e de algumas que vieram depois, né?